Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos dando início às oitivas da Política Nacional Aldir Blanc, este momento tão importante para a cultura da nossa cidade de Florianópolis. Agradecemos a presença de todos e vamos chamar à mesa as autoridades. Chamamos o nosso presidente da Fundação Cultural de Florianópolis, Lídio, o nosso diretor Eduardo, chamamos também o Charles Augusto de Oliveira, ele é vice-presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, e o Alexandre Martins, que é o representante do MINC Região Sul. Eu vou passar a palavra ao nosso presidente Lídio para dar as boas-vindas e iniciar a reunião de hoje. Presidente. Boa noite a todas e todas. É um prazer enorme, em nome da Fundação Cultural de Florianópolis, Franklin Cascais, pelas senhoras e senhores aqui presentes para participar da oitiva, que nós chamamos PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc. O objetivo das oitivas é que a classe artística local nos dê parâmetros para que a gente possa formar o que nós chamamos de plano anual de aplicação de recursos, PAR. Né? Então é muito importante a participação dos senhores e das senhoras, e nós decidimos, conjuntamente com o Conselho, que nós faríamos as oitivas de uma maneira regionalizada. Né? Então, dentro das possibilidades da Fundação, nós escolhemos regiões e aproveitamos as instalações da Fundação, né, para que nós pudéssemos fazer as oitivas, que era uma forma de fazer com que a classe artística tivesse mais facilidade de acesso para poder ser ouvida. O ano passado, na Paulo Gustavo, nós fizemos encontros lá no plenário da Câmara dos Vereadores e, apesar de ter sido um sucesso, nós sentimos falta assim, de uma maior representatividade de todos os cantos de Florianópolis. Né? Então nós decidimos, conjuntamente com o Conselho, fazer de maneira regionalizada e assim espelhar da melhor maneira possível o que as várias regiões de Florianópolis, representadas pelos senhores e pelas senhoras, desejam da melhor maneira da aplicação dos recursos que Florianópolis conseguiu com a Política Nacional Aldir Blanc. Eu vou, nesse momento, passar a palavra para o vice-presidente do Conselho, que é o representante nosso do Conselho aqui, para que ele possa fazer uma saudação, tecer alguns comentários iniciais, e depois passo a palavra ao nosso querido representante do MINC, aqui em Santa Catarina, que sempre nos apoiou, sempre nos ajudou. Desde já eu já agradeço, né? Que acho que se faz necessário o reconhecimento do brilhante trabalho que o Alexandre vem fazendo aqui pelo MINC em Santa Catarina. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Como foi falado, eu sou Charles Augusto, sou artista circense e também sou vaqueiro de boi de mamão. Sou conselheiro pela setorial de boi de mamão e aí vice-presidente da mesa diretora. Bom, primeiro, ano passado a LPG foi lá na Câmara, mas nós tivemos as experiências das pré-conferências de cultura, e essas sim foram geográficas. No entanto, queria parabenizar a vocês aqui presentes, né? Porque eu acho que deve ter 5 vezes mais pessoas do que na pré-conferência da Lagoa do ano passado. Isso é mérito de vocês, né? Parabenizar a Fundação, porque também dá para ver uma organização muito maior, então, aos funcionários, ao corpo técnico, parabéns. Parabéns a quem fez o formulário, não sei quem fez também, mas é um formulário que dialoga, né, tem nome social já ali, então são coisas importantes, são detalhes importantes de nós dois. Bom, gente, sobre a PNAB, acho que vai ser feita uma explanação, mas eu gostaria de frisar 2 coisas da PNAB. Uma é a participação do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Florianópolis na constituição desse plano, né? E o Conselho é a voz, metade do Conselho é a sociedade civil, então é a voz de vocês, né? Então, assim, é previsto essa participação dentro da lei que rege esse plano,
Então, o Conselho vai em diálogo com a Fundação, legitimando esse processo. E um dos lugares de legitimação é esse aqui com vocês. E outra questão que é importante pensar, não sei se todo mundo estudou, vai ter uma apresentação, mas eu acho que é uma coisa importante da gente pensar logo de começo. A política Aldir Blanc, ela é uma política quinquenal. Então, é uma política de 5 anos. Tudo que a gente está conversando aqui, a gente tem que entender que é um início de uma política de 5 anos. Tá? Então, guardem isso no coraçãozinho de vocês, né? E vamos conversar. Obrigado. Oi, gente, boa noite. Pedi licença ficar em pé, que eu vejo todo mundo. E eu queria, inicialmente, assim, parabenizar a Fundação Cultural de Florianópolis, Branco em Cascais, juntamente com o Conselho Municipal de Política Cultural, por essa iniciativa que vem ao encontro daquilo que o presidente Lula nos determinou desde a recriação do Ministério da Cultura. Ouçam as pessoas. Levem em consideração os desejos e os anseios das comunidades. E toda a ação que o Ministério da Cultura vem fazendo, inclusive o próprio processo das conferências, é neste sentido, né? E eu tenho que reafirmar assim, o compromisso que nós sentimos em Florianópolis com essa proposição, porque isso não aconteceu em todos os lugares. Nós tivemos muitas dificuldades. Então é importante reconhecer o esforço da Fundação e vejam que a Fundação ela acumula a função de ser a gestora de equipamentos culturais como este aqui, pela cidade, né? E tocar a política cultural. Então é um esforço muito grande de um corpo de funcionários que não é tão grande assim, mas é aguerrido, é comprometido e a gente tem que render essa homenagem. Da mesma forma o Conselho, né? Hoje nós estamos fazendo parte do Conselho, mas eu digo assim que mais do que a contribuição que o MINC dá, estando no Conselho, é a contribuição que o MINC recebe, porque isso faz com que eu e a minha companheira, que somos a equipe, companheira de trabalho, que somos a equipe do Ministério até aqui, mantenhamos os pés no chão, né? Porque a gente, quando vai para estruturas consideradas mais elevadas, tende a, assim, vai descer, a ficar olhando de cima para baixo, e a proposta não é essa. Se fosse assim, não valeria a pena ter o Ministério presente em cada estado. A gente tem que estar aqui junto, tal, então a gente enfrenta junto as dificuldades que o Conselho enfrenta. Isso, inclusive, nos tem ajudado a auxiliar os outros demais 295, né, municípios de Santa Catarina. Então, começar fazendo esse reconhecimento, né, e dizer que às vezes, e eu vi isso acontecer, e eu tenho que testemunhar, porque a gente tem que ter um compromisso com a verdade. Críticas que a Fundação sofreu. E isso é normal, o Ministério tem que sofrer críticas, a Fundação Catarinense de Cultura, a Fundação Cultural Franklin Cascais, faz parte do processo democrático. Agora que as críticas sejam justas e verdadeiras. Então, quando foi dito que a Fundação iria devolver dinheiro da Paulo Gustavo, era mentira, né? Quando foi dito que a Fundação mudou o rumo dos editais, que deveria ser projetos, estou falando da Paulo Gustavo ainda, tá? E foi prêmio, também é mentira, não foi a Fundação. Existem outras estruturas dentro da Prefeitura Municipal que tomam determinações que independem, que estão além das competências exclusivas da Fundação. Então é importante a gente ter esse discernimento para que a nossa crítica seja justa. Porque é injusto, né? Quando você está num lugar que você fez de tudo para que a coisa acontecesse de uma maneira, de repente alguém que está num outro patamar acima do teu resolve mudar e você não tem o que fazer, a crítica vai vir para você. Então mas isso também é parte do nosso amadurecimento e esses momentos de conversa, de escuta fazem parte desse processo. Nós estamos construindo o Sistema Nacional de Cultura e parte importante dele para nós é que é o Sistema Municipal de Cultura de Florianópolis. Então, essa é a primeira vez que nós recebemos recursos federais nesse montante, 3.545.000, arredondando, né, para todas as áreas. A gente está muito próximo da Paulo Gustavo. Quem aqui conseguiu aprovar uma proposta na Paulo Gustavo? Uma pessoa.
né? Então veja, o nosso desafio é ampliar a contemplação. O Ministério ele foi assim, até um pouco mais rigoroso, ele ampliou a cota, salvo engano, de 20% para 25% para pessoas negras, 5% para indígenas, mais 20% para aquilo que o legislador chamou de comunidades periféricas, urbanas e rurais. Eu diria as comunidades em situação de maior vulnerabilidade econômica, social, né? Tem essas reservas. Então a gente pode decidir os destinos do recurso desde que respeitando as ações afirmativas, projetos encabeçados por mulheres, né? Pessoas LGBT, enfim, pessoas com deficiência, um conjunto de ações para promover a inclusão. Territorialização, por isso essa decisão acertadíssima do Conselho, da Fundação, de fazer as oitivas nos moldes do que a gente fez as pré-conferências, né? Então é isso, gente. Mas uma coisa muito importante que o Charles levantou, que o plano é quinquenal, depois pode e deve ser renovado por mais 5, mais 5, mais 5. Então eu vou dar um exemplo para vocês. A primeira coisa é distinguir muito da Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo, assim como a Aldir Blanc, foi recurso emergencial no bolso da classe artística, fundamentalmente, que sofreu muito com a pandemia e com o pandemônio. Eu já falei isso e tenho repetido, porque foram duas situações terríveis que se abateram sobre a nação, né? Sobre o mundo, a pandemia, e sobre a nação, a destruição do Ministério da Cultura, a falta de orientação e gestão da política cultural a nível nacional. Então, era isso. Aldir Blanc, não. Política Nacional Aldir Blanc, a PNAB que a gente fala PNAB, tá tudo certo. Então, igual o PAR, é o Plano Anual de Aplicação de Recursos, que é o detalhamento que vai depender das proposições de vocês. Desculpe eu estar me estendendo um pouquinho, mas eu acho que é fundamental fazer essa distinção, porque senão a gente vai ficar muito naquela ideia do ano passado. Distribuir o máximo possível o recurso que vá somente para os artistas. E era isso mesmo, Paulo Gustavo. Agora não. Agora nós estamos diante de um recurso constante. Então hoje, esse ano nós temos 3,5 milhões. Ano que vem também. E aí uma parte desse recurso, por exemplo, pode ser a depender da decisão de vocês, né? Com o conjunto das oitivas que estão acontecendo, para melhorar a estrutura desse equipamento cultural aqui onde nós estamos. Então eu vou inventar, porque eu não conheço, não frequento muito, né? Eu sou do continente, agora um pouco que eu estou morando no centro. Nós vamos supor que aqui a gente queira fazer um cineclube. Então esse ano, veja, nós temos que pensar em perspectiva. Esse ano o que nós podemos fazer? Não vamos poder fazer tudo de uma vez, senão acabou o recurso, que tem que ser distribuído para as outras regiões, para as outras áreas, também para os artistas. Produtores. Eu esqueci de falar que 25% é para a cultura viva, que é a política de base comunitária do sistema, que são as culturas populares, das maneiras mais amplas. Pontos de cultura, terreiros de umbanda, candomblé, e outras expressões, enfim, entidades comunitárias que trabalham nas mais diversas maneiras possíveis. Eu falava APP, mas a APP não vai poder, né, porque a educação tem outras fontes de financiamento para essas organizações, mais uma associação de moradores, enfim. Todas essas entidades podem ser contempladas. Mas aí a gente vai pensar então que nós precisamos o que para transformar isso aqui num cineclube? O sistema de som parece que já tem algum que está funcionando legal. Então vamos precisar de uma boa tela e um projetor. Esse ano é isso. Porque no ano que vem a gente vai se ocupar de pensar no isolamento acústico. Porque mesmo com a janela fechada a gente vai ouvir, a gurizada brinca, tem a quadra ali e tal, né? No ano seguinte, a gente vai trocar as cadeiras, vamos botar poltroninha, mas tem que ser poltronas móveis, porque isso aqui é um espaço multiuso, né? Talvez as paredes escuras sejam mais interessantes, né? O isolamento visual, né? Então já tem, a gente percebe, mas se abrir a porta, se alguém abrir a porta, vai dar um reflexo na tela, então tem que ter um sistema de cortinas, enfim. Estou só inventando um exemplo aqui para que vocês levem em conta, no momento de fazer as proposições, que todas as propostas elas podem ser pensadas em perspectiva, né? Então a gente vê o que é essencial nesse momento, considerando que é o maior recurso que a gente já recebeu depois da Paulo Gustavo, mas a Paulo Gustavo, vocês sabem, 70% era do audiovisual. Então eu digo, sem sombra de dúvida, que para todas as áreas da cultura é o maior recurso que o município já teve.
porque ele vai se repetir. Então que a gente consiga, de maneira madura, pensar nesses termos aí, né? E de que ninguém fique de fora, e de que a gente consiga incluir, e de que aqueles que menos têm acesso sejam os mais contemplados. Inclusive, mais de vocês aqui, porque um só é pouco, né? Comparando aí com o Paulo Gustavo. Tá bom, gente? Eu acho que a gente devolve a palavra à mesa para conduzir, né? Era mais para fazer uma introdução e uma contextualização. E eu queria agradecer uma pessoa em particular, porque tem a ver com essa minha estada aqui na Lagoa. Leda, por favor. A Leda é uma mulher lá do Carianos, e a gente se conheceu aí nas atividades culturais. Então ela me trouxe aqui na Lagoa, conheci o Rogério, conheci todo o grupo de artistas que eu estou vendo aqui, que são pessoas que lutam, que fazem, que estão mantendo a cultura viva, que é o nome, inclusive, da nossa política de base comunitária. Depois a Leda, ela me levou a semana passada lá no Ribeirão da Ilha, com outro grupo de artistas maravilhosos. Então, assim, às vezes a gente tem algumas pessoas e a gente precisa reconhecer a todos, né? E cada um aqui tem o seu valor. Mas é aquela provocadora que vai, que cava o espaço, que conhece, né? Porque a gente, né, uma equipe pequena lá no Ministério e tal, difícil conhecer todo mundo e tal. Então, quando tem essas pontes, e queria também aproveitar, eu sei que a mesa faria isso, mas eu acabei de ver a Helenira, e a gente esteve ainda há pouco lá na Comissão de Educação e Cultura na Câmara de Vereadores. A Helenira, vereadora, exercendo o mandato nesse período aqui, acompanhou a nossa reunião do Conselho de segunda-feira. Então, é isso que nós precisamos, pessoas comprometidas com as nossas pautas, para que a gente consiga fazer a cultura ser aquilo que ela sempre deveria ter sido. Um direito, conforme está lá no artigo 215, 216, 216A da Constituição, além da menção no artigo 5º, né? E um vetor de desenvolvimento econômico. Eu digo que no dia que os gestores eu estou falando prefeitos, governadores, conseguirem enxergar esse potencial da cultura, que somos reconhecidamente, Banco Itaú, não sou eu que estou dizendo, né? Fez o Observatório do Itaú, apurou que nós somos o terceiro PIB do Brasil, a economia criativa, a economia da cultura. Nós somos maior que a indústria automobilística, né? Mas não temos nem um décimo do incentivo que eles têm. O nosso incentivo se chama Lei Rouanet, e ainda assim é muito criticado e demonizado. Então, temos muito para avançar, e vamos também pensar em usar os recursos da Pinab para isso. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre, pela sua fala. Vamos chamar à mesa a vereadora Helenira Vilela, por gentileza. Passar a palavra à senhora agora. Bom, boa noite, gente. Desculpem o atraso, mas é que a gente sai da Câmara e a sessão terminava às 7, terminou um pouquinho antes, mas ainda pegamos o engarrafamento para chegar aqui. Não, fazer uma fala muito rápida. Eu, na verdade, vim acompanhar, porque a política nacional Aldir Blanc é uma política fundamental para o nosso país. Afinal de contas, como o Alexandre bem disse, a política cultural é uma política de humanidade, é um direito de todos produzir, participar. Eu não gosto da palavra consumir, né, porque parece uma mercadoria, mas poder viver, né, todo o processo cultural. Então, a gente tem uma política no gabinete de que essa é uma questão prioritária socialmente, e acho que é fundamental ouvir junto, né? Eu não pude ir no Rio Vermelho ontem, mas vou tentar acompanhar o máximo de oitivas que a gente vai fazer. Parabenizar e dar boa noite ao companheiro do vídeo aí que está à frente da Fundação Franklin Cascais, ao meu amigo Alexandre, que a gente que tem uma história longuíssima, né? Dar boa noite a todos e a todas, mas eu acho que o nosso papel aqui é principalmente escutar a comunidade mesmo e dizer que a gente tem a política nacional, tem que ter o Estado, tem que ter o município, todos comprometidos com o funcionamento, com o fomento, com o acompanhamento da política cultural da cidade, e isso só se faz com uma comunidade que produz e vive essa cultura. Então, a ideia é muito mais ouvir do que falar, agradecer, parabenizar ao Ministério da Cultura e à Fundação Franklin Cascais por estar promovendo essas oitivas e aproximar sempre a gente dessa política, né? Então, obrigada, boa noite, vou escutar vocês.
Eu só vou... tem uma coisa que a gente está fazendo pelo mandato, que é um incentivo à expansão da rede de institutos federais na nossa cidade. A nossa cidade tem 2 unidades hoje, uma no centro e uma em Coqueiros, e a gente está propondo ter mais 2 unidades, possivelmente no sul e no norte da ilha, para contemplar mais a população. Isso aqui é um abaixo-assinado, então a gente vai passar para vocês. Se vocês acharem que é uma boa ideia, por favor, ajudem, contribuam assinando, por favor. Pessoal, boa noite. Nós vamos começar então. As oitivas, basicamente, nós vamos ouvir a opinião de vocês, tá? Sobre o assunto. Vou na frente, né? Vou ver como é que nós vamos fazer aqui. Bota o mapinha. Só para mostrar e depois a gente vai. Pessoal, então só para vocês entenderem, tá? Aqui tem uma cópia exata do que vai ser mandado para o link, tá? Esse é o plano anual de aplicação de recursos. É isso que nós vamos basicamente fazer. Então é importante, a gente decidiu mostrar para vocês, primeiro para mostrar a transparência do processo, tá? E para que também se entendessem que, basicamente, quando a gente fala, o plano, tem que haver a participação de A, de B, de C, de D, parece que fica meia dúzia de pessoas sentadas em um canto, pensando em o que fazer e discricionariamente mandar um documento para o Ministério e fica por isso mesmo. Não é assim, tá? Esse aqui, todo mundo, todas as unidades da federação, todos os municípios têm que seguir, tá? Esse é o molde que foi dado pelo MINC para que a gente fizesse as adaptações dentro de um limite permitido pelo MINC. Então, como vocês podem ver, nós temos lá em cima metas e ação. Nós temos a meta, que é as ações gerais e as ações que eu chamo ações específicas, que é a Política Nacional Cultura Viva. Tudo que está em negrito não pode ser modificado, tá? Então é importante que vocês entendam o seguinte: não há discricionariedade, não há briga, que nós temos que participar, que tem que A, que B, não. Nós estamos aqui ouvindo vocês e nós, efetivamente, com base nas informações que vocês vão nos dar, nós vamos preencher os espaços que é permitido preencher, tá? Seguindo rigorosamente as instruções do Ministério, tá? Então nós temos aqui a metas, ações gerais e ações específicas, que é a Política Nacional. Como vocês podem ver, a Política Nacional Cultura Viva já determina o que a gente pode fazer. Então podemos fazer fomento a projetos continuados de pontos de cultura, fomento a projetos continuados de pontões de cultura, premiação de pontos de cultura. Coloca aquele último mapinha de pontos e pontões de cultura só para as pessoas entenderem. Tá, então, um comparativo entre ponto de cultura e pontão de cultura. Então, ponto de cultura, quem é? Instituição privada sem fins lucrativos com CNPJ, grupo cultural sem CNPJ. Então o Alexandre, cadê o Alexandre? Deu uma saída? O Alexandre já deu mais ou menos uma noção, tá? Então nós sabemos que 25%, por quê? Porque o município de Florianópolis é bondoso? Não, porque por lei, como nós ganhamos uma quantia em dinheiro superior a aproximadamente R$200 mil, ou 300 mil reais, não me lembro de cabeça, nós vamos ganhar 3 milhões e meio, 25% a gente tem que destinar para a Cultura Viva. Cultura Viva, o Alexandre foi feliz, deu como exemplos todas aquelas manifestações culturais de base que a gente tem, tá? Então, o que nós temos? Um ponto de cultura. A finalidade cultural, atividade que desenvolve ações comunitárias
nas comunidades locais e regionais. O que é um pontão de cultura? É uma instituição privada também sem fins lucrativos, só que ela difere do ponto de cultura, porque o ponto de cultura, a finalidade é só cultural. O pontão de cultura ele pode ser também educacional. Então nós temos o pontão de cultura é cultural e educacional e o ponto de cultura é só cultural. As atividades que desenvolvem ações culturais para pontos de cultura e ações em rede com pontos de cultura e governos locais. Tá? Então essa basicamente é a política nacional Cultura Viva, que ela tá regulada pela Lei 13.018 de 2014. Vamos voltar para o mapinha agora, por favor. Pode ser aqui. Vamos começar aqui. Então nós temos o Plano Anual de Aplicação dos Recursos, que é conhecido como PAR. O Plano Anual de Aplicação dos Recursos é o detalhamento do plano de ação cadastrado pelo ente federativo na plataforma Transfere Gov no momento da adesão à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB. A partir das metas e ações já definidas ao plano de ação, os entes federativos devem detalhar as atividades, respectivos valores, resultados esperados, entre outras informações que nortearão a execução dos recursos. O PAR é um instrumento previsto na própria lei da PNAB e deve ser publicado no Diário Oficial do ente federativo ou em outro meio oficial de transparência pública. Bota aqui um mapinha do mapa, por favor. Mapinha do PAR. Isso. Então, como vocês podem ver, pelo próprio conceito do PAR, é isso que acontece. Ó. Nós temos a meta, nós temos a ação. Na meta ações gerais, como ação nós temos o fomento cultural, obras e reformas e aquisição de bens culturais, o custo operacional e o subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais. Então, como muito bem falou o Alexandre, o que difere essa Política Nacional Aldir Blanc para as que antecederam a Aldir Blanc I e a Paulo Gustavo? É o caráter emergencial. Né? Na Aldir Blanc I e na Paulo Gustavo, era o que? O objetivo que era? Socorrer a classe artística que, devido à pandemia, tá, foi um dos principais ramos da atividade produtiva do país que ficou prejudicado. Então havia necessidade de socorrer essas pessoas. Então o objetivo nada mais era do que dar na veia do produtor cultural, daquela pessoa que trabalha, do agente cultural, que dependia da arte, que dependia da exposição do seu trabalho artisticamente, que foi prejudicado pela pandemia, que estava passando por dificuldades sérias financeiras, que recebesse um suporte, um auxílio financeiro. Aqui já não é assim, como bem falou o nosso vice-presidente, é um plano que ultrapassa os anos, né? Então é isso que vocês devem levar em consideração, tá? Se organizar. Então nós precisamos ouvir de vocês, para esse ano, qual é a melhor maneira que nós vamos utilizar os recursos. Para nós, Fundação? Não. Para vocês, para os senhores e para as senhoras aqui. Está entendendo? É importante ouvir isso de vocês. Então aqui, o MINC já nos delimita o que nós podemos fazer. Podemos, como ação, um fomento cultural. O que é um fomento cultural? Que todo mundo sabe o que é. Um edital de chamamento público. Para quê? Para uma premiação ou para quê? Para financiamento de projetos culturais. Temos também essa alternativa aqui. Obras, reformas e aquisição de bens culturais. O Alexandre também deu um exemplo muito bom. O custo operacional, o que é o custo operacional? Que aí é conosco, Fundação. Para fazer rodar essa ciranda, tá? Vai ter um custo. Vou dar um exemplo para vocês. Se nós optarmos, se os senhores e as senhoras optarem por um edital, tá, de chamamento público para
projeto, para liberação de recursos para projetos, nós precisamos de quê? De uma banca examinadora. Por quê? Porque normalmente o que acontece? Existe um maior número de pessoas interessadas em receber os recursos do que os recursos disponíveis. Então nós temos que fazer um certame. Esse certame ele tem que ter uma publicidade. Por quê? Porque ele obedece regramentos, forma de execução. E é aqui que nós vamos preencher. Por exemplo, atividade. Os senhores e as senhoras decidiram o seguinte: realização de um festival de cultura. Qual é a quantidade desse festival de cultura? Quantos festivais a gente pode fazer? Tá? E com base nessas informações, vai se dar um valor. Qual é a forma de execução? Qual é o material jurídico que a gente vai utilizar para fazer isso? Então, daqui já não, os senhores e as senhoras já não têm o poder de escolher. Por quê? Porque nós obedecemos o quê? A lei. Nós temos leis. Então, conforme a forma de execução, conforme a atividade que os senhores e as senhoras decidirem, nós vamos ter que analisar a possibilidade jurídica de como executar aquilo que efetivamente foi decidido aqui na oitiva. Então, o que nós precisamos, basicamente? Nós precisamos saber de vocês aqui qual é a atividade, qual é o tipo de atividade que vocês querem, qual é a forma que vocês querem para utilizar os recursos. Da mesma forma aqui, nós temos aqui fomento cultural. O fomento cultural nos abre uma caixinha, que pode ser um edital de projeto ou pode ser um edital de premiação. Eu sempre dou um exemplo para as pessoas entenderem. Nós, Fundação, né, Eduardo, nós temos o fito aqui de não nos manifestarmos para não contaminar o interesse de vocês. Vocês têm a liberdade de escolha e nós é que vamos ter que tirar o nó depois para ver como é que a gente vai aplicar isso. Então a gente procura não falar. Mas só do ponto de vista para que vocês possam entender, o projeto, a gente pega o ponto presente e olha para frente. O projeto é aquilo que vocês vão fazer, do ponto presente para frente. A premiação, a grosso modo, é o reconhecimento daquilo que vocês fizeram, ponto presente para trás. Tá? Então, essa é a diferença básica entre projetos, a grosso modo, a diferença básica entre um edital de projeto e um edital de premiação. Premiação, você está premiando a obra já feita, o reconhecimento de um projeto já feito. O projeto propriamente dito, o que é? É a intenção da realização de algo. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão decidir. Aqui, nos editais de fomento, qual é a forma? Decidimos que todo recurso ou parte do recurso tem que ser feito através de editais de chamamento público. Tudo bem, mas esses editais de chamamento público são para quê? Para projeto ou para premiação? Está entendendo? Isso vocês têm que escolher. Tá? Temos aqui também obras e reformas e aquisição de bens. Alguém pode entender o seguinte: olha, nós precisamos destinar alguns recursos para isso aqui. Nós temos um local, nós temos um ambiente aqui que é utilizado para manifestações culturais de várias naturezas, que está com sérios problemas. Nós entendemos que, vale a pena fazer, destinarmos parte de recursos para isso aqui. Automaticamente nós já temos uma forma de execução, que é a licitação, um processo licitatório. Tá? O produto, a entrega, qual é o resultado final disso? Equipamento de espaço cultural reformado ou modernizado. Então aqui, como vocês podem ver, esse aqui é o famoso par. Nós não temos, como vocês podem ver, nós não temos muita liberdade. Nós temos a liberdade aqui no início, né? Mas daqui para frente, aí nós já temos praticamente tudo já pré-definido. Por quê? Porque nós precisamos da legislação.
E aí é com base no que vocês vão ver, vão decidir, é que nós vamos analisar a quantidade. Por quê? Porque tudo vai depender da quantidade de recursos que a gente tem. Aqui nós vamos destinar 5% do custo operacional. O custo operacional, como eu já falei para vocês, nós basicamente vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos o ano passado com a Paulo Gustavo, que é destinar esses recursos para a contratação de pareceristas. Pareceristas não residentes em Florianópolis, como nós fizemos. Entendeu? Para quê? Para que todo certame tenha a maior transparência e lisura possível, sem contaminação interna, dos mesmos moldes que foram feitos na Paulo Gustavo. Tá? Pode colocar eu não... Só um chatinho, desculpa. Já foi falado aqui da atividade que se destina... Para vocês, o Alexandre falou, né? Atividade de recursos em áreas periféricas e povos e comunidades tradicionais. É isso que nós vamos fazer, tá? Nós temos que dizer, por exemplo, vai ser a realização de um festival de cultura popular? Qual é a forma de execução? É um chamamento público. Qual é o produto? O que nós estamos entregando? Um festival, uma festa popular realizada, tá? A quantidade disso é uma só. Aí vem a pergunta: a atividade destina recursos a áreas periféricas e ou povos e comunidades tradicionais? Se sim, começa a computar os 20%. Tanto aqui quanto aqui, eu tenho que ter 20% dos recursos para aquele fim, tá? E temos mais também, que são a forma... Tenta procurar no outro, para a gente ver vai passando ali. Então aqui as ações afirmativas. Nós temos que descrever as ações afirmativas também. Então, quais são as ações afirmativas? Políticas de cota ou reserva de vagas, né? Reserva de vagas para determinados grupos. Tem como melhorar? Porcentagem específica de vagas ou comunidades, garantindo maior inclusão e diversidade. O que nós fizemos no ano passado na Paulo Gustavo, tá? Como ações afirmativas, nós utilizamos a política de cotas, bonificações ou critérios diferenciados de pontuação, tá? Procedimentos simplificados de inclusão e uma política de acessibilidade. Tá? Não utilizamos ações formativas e cursos de especialização, editais específicos e categorias específicas, e também não utilizamos outras modalidades de ação afirmativa. Basicamente, nós utilizamos quatro ações afirmativas no edital da Paulo Gustavo. Como eu já disse para vocês, né? Foi uma política de cotas ou reserva de vagas. Utilizamos critérios, bonificações ou critérios diferenciados de pontuação. O procedimento foi da menor... poderia ser mais simplificado? Poderia. Mas dentro das nossas possibilidades, utilizamos os procedimentos mais simplificados de inscrição, porque inclusive destinamos funcionários da Fundação lá na Fundação para auxiliar quem não tinha condições ou quem entendia, tinha algum tipo de dificuldade para se inscrever. Tinha profissionais da Fundação lá, dentro do horário comercial, para atender aqueles que tinham interesse em se inscrever no edital, e nós fazíamos a inscrição da pessoa. E a política de acessibilidade também. Nós tínhamos isso. Tá? Então, essas foram, das ações afirmativas, foram 4 que nós utilizamos aqui. Tá? Aí fica também a critério de vocês escolher a melhor forma de política alternativa, ou a política afirmativa, ou transferir essa responsabilidade
tá, para a comissão organizadora dos editais, tá? Porque nós temos também após isso aqui, nós temos o quê? Uma comissão organizadora dos editais, composta por técnicos da Fundação e membros do Conselho de Políticas Culturais de Florianópolis, tá? Inclusive o Alexandre participou, né, da comissão organizadora da Paulo Gustavo. Então é feito isso também, tá? Vocês podem dizer o seguinte: não, vamos transferir para o pessoal lá, que o pessoal, levando em consideração os recursos e as condições técnicas que eles têm, eles são melhores para analisar a melhor forma de fazer essas ações afirmativas aqui. Mas, só a título de exemplo para vocês, novamente, nós utilizamos 4 tipos de políticas afirmativas. Tá? Acho que basicamente era isso, é um resumex. Como nós falamos muito no outro dia, lá ontem no Rio Vermelho, nós tentamos melhorar um pouquinho a nossa apresentação e reduzir um pouco, tá? Mas, a grosso modo, é isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção. E nós vamos agora, nesse momento, dar a palavra, ver quem é que se inscreveu, levando em consideração o momento da inscrição. E agora nós vamos abrir. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos... 3 minutos, né? 2? Nós vamos dar 2 minutos para as pessoas que se inscreveram, para apresentar a sua ideia, tá? Não tem direito à tréplica, nem à réplica, tá? Nós não estamos discutindo teses, é apenas para a pessoa manifestar a sua intenção, tá? O seu interesse, a sua ideia de como nós podemos aplicar os recursos da PNAB aqui em Florianópolis, ok? Podemos fazer, se vocês... Não é uma fala, é mais uma dúvida. Podemos fazer, se for o caso. A gente só salienta que quando estiver em 1 minuto e meio, nós vamos dar um toque para a pessoa já resumir a sua fala e finalizar para passar para o próximo convidado. Uma dúvida? Vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir para dúvida primeiro, e aí depois a gente abre para as pessoas apresentarem a sua proposta, tá ok? E outra consideração também, as pessoas que preencheram a folha proposta, depois, se puderem passar para a Ana, vai nos ajudar a fazer o relatório da reunião de hoje. Tá para dúvida aqui comigo. Dúvida, quem quer fazer? Rogério. Vou escrever primeiro, tá? Quem é? Rogério? Você vai só um minutinho. Rogério, depois... Então, eu acho que talvez eu não tenha me preparado. Meu nome é Rogério, sou aqui também na área de agricultura popular. Talvez eu não tenha me preparado tanto para o TIVO agora, estou entendendo um pouco melhor do que é o TIVO. Mas minha dúvida é, a gente vai sair daqui com as propostas resolvidas? Assim, me parece um negócio meio... Talvez... Para mim, falte uma coisa anterior de se discutir com a classe artística e trazer uma coisa mais madura que tem uma representatividade um pouco maior, né, do que aqui. Mas temos bastante pessoas aqui e ainda não sei se a gente está representando toda a classe artística da Lagoa para sair com um negócio, pau, é isso e vamos fazer aquilo. Não, a oitiva é o seguinte, a oitiva é a oportunidade que a pessoa tem de expor a ideia. Tá? O que você acha que a gente tem que fazer com esses recursos? Claro que se você, por exemplo, entender que a comunidade artística da Lagoa deveria estar organizada e, no momento das oitivas, apresentar uma proposta única que representasse toda a classe artística da Lagoa, eu concordo contigo. Tá? Assim como está, parece que está meio esquisito isso. Mas o objetivo da oitiva aqui é dar um parâmetro, dar um norte, é ouvir vocês. Foi divulgado, dentro das nossas possibilidades, foi divulgado. Como bem falou o vice-presidente, nós estamos no primeiro ano, então é muito difícil a gente acertar no primeiro ano. Nós temos
mais 4 anos para acertar, né? Então, a tua opinião ela vai ser levada em consideração. Nós vamos, de repente, elaborar uma maneira melhor, né? Porque o nosso objetivo da oitiva é esse, é ouvir vocês, né? Então, se tu já estás levantando uma proposta, uma ideia, se tu entendes assim, olha, de repente a gente poderia fazer de uma outra maneira, pré-oitivas, né? Fazermos uma pré-oitiva e tal, e aí para a oitiva estarmos preparados, acho legal, eu acho que é uma ideia que a gente tem que levar em consideração, tá entendendo? O nosso problema hoje não é bem um problema, porque a gente está aqui para ouvir vocês, né? Então a gente está ouvindo a opinião de vocês. Seria um negócio meio esquisito se a gente chegasse aqui e vocês batessem palmas para nós e dissessem, não, está tudo ok, deixamos tudo com vocês, está tudo perfeito e vamos embora. Não, a gente ia até ficar preocupado. O ideal é isso, graças a Deus que estás aqui, levantasse uma lebre e é algo que a gente tem que levar em consideração, entendeu? E a gente pode melhorar no próximo, né? Para alcançar o quê? Sempre tentando alcançar o acerto total. Claro, nós somos seres humanos e a gente sabe que alguma coisa a gente vai errar, mas é legal ter esse feedback teu aí para que a gente possa melhorar. E nós vamos, com certeza, nós vamos levar em consideração. Eu até peço para que tu coloque no papel isso, tá? Porque aí a gente vai levar e vai amadurecer essa ideia. Claro? Eu vou falar algumas coisas, mas partindo do princípio que a tua crítica ela é pertinente à Fundação Franklin Cascais. Mas é bom também, a partir desse princípio, entender que houve uma mudança de gestão da Franklin Cascais, né? E também entender que o Conselho também é esse lugar, né? Eu não sei se você participa da Setorial de Cultura Popular. Não. Então, esses caminhos são válidos também. Não existem setoriais geográficas, mas existem setoriais de linguagens, né? Ou culturas, né? Então, tem a Setorial de Cultura Negra, tem a Setorial de Cultura Popular, de música, de circo, de boi de mamão. Então, temos vários setoriais. Nesse sentido, é legal pensar a setorial que você se encaixa e entrar nessa... Aí você consegue participar dessa discussão também antes. Não que não possa ter essa preparo, mas é uma maneira de participar da discussão de maneira mais ampla. E como o Lídio mencionou, dentro do Conselho a gente elegeu alguns membros que vão junto com a Fundação elaborar essas propostas todas. Então, participar do Conselho é uma maneira de acessar essa comissão. Você não consegue saber o que essa comissão fala, porque é algo, né, pertinente só a essa comissão, mas debater dentro da plenária do Conselho é uma maneira também de estar fazendo essa comissão pensar mais amplamente. Tá bom? Obrigado. Acho que um complementar, né? Acho que nessa linha também eu ia perguntar na sequência se teria um outro espaço que a gente poderia colocar propostas. Seria, imagino que nesse espaço das comissões. De sociedade civil é no Conselho. E não sei se, né, pode ser que a Fundação tenha alguma outra coisa. Perfeito. Obrigado. Importante também, gente, já foi bastante respondido, acho que é isso, né? Incorporar e pensar que nós estamos em processo de construção. Mas, de fato, assim, o Ministério tem culpa nisso, tá? Porque nós já sabíamos na plenária desde o ano passado. É óbvio que a gente estava fazendo a LPG, tivemos a conferência que foi em março e tal, então o Ministério postergou muito o momento de início dessas oitivas, dessas escutas, porque houve uma preocupação, e eu acho que foi um erro nosso, de que o dinheiro estivesse na conta dos municípios primeiro, e ele só terminou de entrar em março. Então, se nós houvéssemos não ficado tão focados no repasse do recurso para todos os municípios do Brasil que fizeram adesão, que são 97%, nós teríamos começado essa conversa antes e não estaríamos tão apertados, porque o prazo, todos os municípios e os estados têm que até o dia 31 de maio mandar a proposta, a gente tem que estar pronta e publicada em Diário Oficial. Então, em grande parte, esse aperto foi um erro provocado por nós do Ministério. Boa noite, eu sou o Felipe e minhas dúvidas são quanto às outras leis também, né? Porque acho que para a gente definir os parâmetros dessa lei, né,
Plano Nacional, Aldir Blanc, tudo, é importante a gente saber se vai continuar tendo todo ano Paulo Gustavo, se vão ter outros editais, porque, enfim, de uma ou outra forma, como se disse, era uma lei emergencial, mas estava fazendo repasse para os artistas. Então, de uma ou outra forma, vai diminuir o repasse direto aos artistas, né? É o que me parece, me corrija se eu estiver equivocado assim para entender, pelo menos nesse plano, né? Referente a Aldir Blanc. Então, entender se tem algum outro, porque para mim é importante entender isso para criar os parâmetros desse. E a outra dúvida é mais pontual assim, sobre o formulário que a gente tem na internet, até quando que ele fica aberto, porque quem sabe, como o Rogério falou, eu também um pouco não estou tão preparado, quem sabe agora tendo essa reunião, chegando em casa e também podendo mandar para mais pessoas que não puderam comparecer, que respondam ao formulário em casa e esse formulário seja de uma outra forma parte das oitivas também. Não sei se isso faz sentido e se é isso que vai ocorrer, né? Essas são minhas duas dúvidas. Super pertinente. Vou fazer uma comparação. A Paulo Gustavo, edição única, era emergencial em função da pandemia. Não vai ter mais edital da Paulo Gustavo, pelo menos não está no horizonte essa perspectiva. Mas vamos pegar o recurso de Florianópolis, eu vou arredondar. Foram 4 milhões. Agora, 3 milhões foram só para o setor do audiovisual, que não necessariamente tem que entrar nesses recursos da Aldir Blanc. Por quê? Porque existe um fundo setorial do audiovisual, né? Então as grandes produções que entraram na Paulo Gustavo não entram na Aldir Blanc. Existe um imposto chamado Condecine, que nutre o fundo setorial do audiovisual, tem todo um caminho, existe a lei de incentivo ao audiovisual, ok. Então aqui, digamos assim, se foram 1 milhão, foi 1 milhão da Paulo Gustavo, para todas as áreas. Se a gente colocar metade desse valor, já é bem mais para todas as áreas, né? Para todas as áreas da cultura. Já vai ser bem mais do que foi a Paulo Gustavo. E o fato de que essa lei ela é um recurso mais perene e, portanto, estruturante, obviamente permite também investimentos em equipamentos, como esse exemplo que a gente deu aqui, né? Que é necessário, porque a gente está pensando em termos de Brasil, tem muitos lugares que não tem nenhum equipamento cultural. A escola, às vezes, faz né, de equipamento cultural. Na Palhoça, um município grande, daqui da Grande Florianópolis, só tem um teatro, que é o CEL, que foi construído pelo PAC do primeiro governo da presidente Dilma, que é aquele Centro Integrado de Artes e Esportes e tal, né? Então, tem essas realidades, por isso a lei ela deixa aberta. Mas, se decide aqui, que é importante, que aquelas ações de fomento tenham editais, contemplem todas as áreas, projetos ranqueados por pontuação, de acordo com critérios e tal, vai acabar contemplando também, né? E uma coisa que é interessante, que eu achei muito boa a tua pergunta, porque quando a gente fala da PNAB, nós estamos falando desse recurso federal que vem por 5 anos, depois renováveis por mais 5, ok. Mas os entes, tanto estados quanto os municípios, se comprometeram de investir, no mínimo, a média dos 3 últimos anos, para continuar recebendo os recursos. Então, aqueles investimentos que haviam, né, e claro, a gente sabe que tem problemas aí e tal, que aconteceram, mas eles precisam ser mantidos como condição para a permanência do recebimento dos recursos da PNAB. E, mais ainda, quando a gente fala em sistema, a gente diz que o Sistema Nacional de Cultura, e por extensão os estaduais e municipais, são sistemas de sistemas. E aí a tua pergunta remete exatamente ao sistema de financiamento da cultura. Quer dizer, hoje a espinha dorsal é a PNAB. Felizmente nós a temos, né? Porque nunca tivemos nada, era esporádico. Paralelamente a isso, tem uma luta que o Ministério vinha fazendo até 2016, e depois vocês sabem que o mundo acabou, e agora, no ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? Mas foi ano retrasado, que é parte dos recursos da Loteria Federal financiar as ações culturais. Nós estamos retomando essa briga dentro do Ministério, não é fácil, mas também seria uma forma, porque é muita grana.
os prêmios que as pessoas recebem tem muito mais do que é distribuído, enfim. E tem mais um terceiro elemento que compõe o sistema de financiamento da cultura, que é a PEC 150. Não é mais esse número, projeto de emenda constitucional da deputada Jandira Fegali, PCdoB do Rio de Janeiro, porque ela mudou, acho que é PEC 431, eu não me lembro o número exato. Mas se vocês procurarem PEC 150 vai aparecer, que estabelece que a União tenha que no mínimo colocar 2% do seu orçamento na cultura, que nunca passou de 0,7%, acho que na melhor das épocas. Né? Então, 2% da União, 1,5% dos estados e 1% dos municípios. Isso, paulatinamente, no período de 3 anos. Então, vou pegar o exemplo dos estados. Os estados vão começar com 0,5% no primeiro ano, 1% no segundo, para chegar no 1,5% no terceiro. Justamente a mudança da PEC 150 para essa nova foi essa adaptação que a Jandira teve que fazer, porque a PEC 150 não ia ser aprovada dessa forma de impacto direto. Então, esses percentuais de 2% da União e de 1% dos municípios também seriam divididos, acho que 33% no primeiro ano para os municípios, 66% no segundo e 100%, ou seja, 1% quer dizer, 0,33, 0,33 e 1. 33 e 1, a matemática não é minha praia, mas acho que vocês entenderam, né? Então é isso, gente. Pois é, faltei. Valeu. Pessoal, nós estamos num momento assim que é crucial para nós, tá? Então, quem tiver dúvidas, tem que ser um pouquinho mais sucinto na sua dúvida. Por exemplo, se tem alguma coisa a ver com manifestação do MINC, do Ministério da Cultura, eu acho que o Alexandre tem a oportunidade, até com uma forma de acesso, né, ter um canal para divulgar para vocês, para que vocês possam, de repente, elucidar essas dúvidas e a gente fixar o nosso objetivo e o motivo pelo qual a gente está aqui, que é as oitivas, que é muito importante que a gente possa discutir isso. Os outros assuntos, eu sei, eu tenho absoluta certeza que são pertinentes também, mas é que nesse momento a gente não pode desviar do nosso objetivo. E também, até as nossas próprias respostas, né, nós vamos tentar ser da maneira mais sucinta possível, porque nós temos um tempo que rigorosamente a gente tem que obedecer, até levando em consideração o que a gente fez lá nas oitivas do Rio Vermelho. Faltou o prazo que o formulário tinha. Quanto que é? Ah, tá. O prazo, as oitivas elas foram divididas em 5 etapas, tá? Tudo que nós estamos fazendo aqui, nós rigorosamente fizemos ontem no Rio Vermelho, tá? Vamos fazer exatamente a mesma coisa no Monte Cristo, faremos também exatamente a mesma coisa na Tapera e encerraremos fazendo a mesma coisa no centro da cidade. Então, assim, quem não porventura não conseguiu vir aqui, quem porventura não conseguiu ir no Rio Vermelho, tem mais 3 oportunidades de se manifestar. Ela é regionalizada, mas é para quê? Para dar oportunidade aos artistas se manifestarem no local mais próximo da sua residência. Isso não quer dizer que você está proibido ou você não pode ir numa oitiva em outro local, porque às vezes o que acontece? No dia de hoje, uma pessoa mora na Lagoa, aqui na Lagoa, mas no dia de hoje ele teve algum compromisso e não pôde comparecer. Ele pode comparecer no Monte Cristo, ele pode comparecer na Tapera, ele pode comparecer no centro. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o quê? Vocês podem formular as suas opiniões, tá? Até o dia 15. Dia 15, que é a última oitiva, encerra. Tá? O formulário. Tem alguma dúvida mais? Sim, eu vou ser breve, então. Eu gostaria também de reforçar que as colocações do Rogério e do Felipe me contemplam, né? Também me inscrevi para tirar dúvidas em relação a isso. E eu entendo ali que o que está preenchido em vermelho são sugestões, né? São isso, exemplos de preenchimento. Exemplos para que vocês possam ter um norte. Isso. Tá? E daí, então, eu gostaria de entender melhor como vai ser esse processo de nós preenchermos isso, né? Porque você falou, né, que nós iríamos construir isso, daí agora eu quero entender um pouquinho melhor o método. E também colocar que, em relação ao edital do ano passado, e a esses exemplos que estão ali em vermelho,
Eu não consigo ver contemplados os artistas independentes na área da música, do teatro, da dança, das artes visuais. Eu acho bastante importante a questão dos pontos de cultura, da cultura popular, mas essa é uma classe que sofreu muito na pandemia e ficou um pouco descoberta nos últimos editais. Com Paulo Gustavo sendo destinado totalmente ao audiovisual, né? Então artistas da música tiveram que propor projetos relacionados ao audiovisual para conseguir algum recurso, né? Então a gente queria entender, dentro das nossas possibilidades, como que daria para destinar um recurso para essa parte da classe artística que trabalha de formato independente, que não está ligada a ponto de cultura ou à cultura popular. Essa é a minha dúvida. Olha, o que eu posso te falar? Primeiro dizer o seguinte, a Paulo Gustavo não foi só para o audiovisual, tá? Não foi. Teve uma parte de demais culturas e ela premiou várias manifestações culturais. Nós tivemos dança, nós tivemos teatro. Pô, não, cinema não, porque o cinema caiu no audiovisual. Tivemos hip hop, tivemos rendeiras também, não foi? Rendeiras, artesanato, a gente teve tudo isso. Tá? Foram 28 manifestações culturais diferentes que foram agraciadas com premiação, tá? Com prêmios. Projeto, sim, aí eu concordo contigo. Projeto foi audiovisual. Mas por quê? Porque se entendeu naquele momento, é aquilo que vocês têm que entender, tá? Eu fiz a diferenciação entre projeto e premiação. A diferenciação também é em valor. Tá? Quem nos elucidou também foi um grande especialista chamado Alexandre, que participou da nossa plenária, que participou da comissão organizadora, que disse assim, gente, R$12.500 para fazer um projeto é impossível. A primeira proposta era 8 mil. Tá? Graças a Deus, na comissão, tinha alguém, porque uma coisa... Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Técnico, olha número. Técnico, olha número. Tá? E o agente cultural, aquele que está no dia a dia, aquele que tem uma noção, ele elucidou, com uma frase ele derrubou. Gente, como é que nós vamos fazer projeto e dar R$8.000 para projeto? Entendeu? Dá a premiação. Porque assim, todo mundo, o melhor dos mundos é premiação, mas vamos dividir isso em valor. Eu não quero me manifestar, eu não quero induzir ninguém em nada, tá? Mas o que eu estou dizendo para vocês é, vai influenciar aqui, ó. Por que é em vermelho? Tá? Porque tudo isso aqui depende disto aqui. Que é aqui que vocês escolhem. Vocês escolhem aqui e a partir daqui dessa escolha, ela vai desencadear consequências. Vai desencadear consequências, tá? Por isso que isso aqui está tudo em vermelho. Vocês estão entendendo? Podemos fazer sim, e eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu no Rio Vermelho. O Rio Vermelho entendeu que tem que se fazer um edital, tá? Levando em consideração todas as manifestações culturais previstas na lei da política municipal de cultura. E aí engloba teatro, engloba música, engloba hip hop, engloba boi de mamão, engloba tudo. Isso é para isso, ó, fomento, edital de fomento é para isso. Tá? E é isso que vocês vão escolher agora. É isso que vocês vão decidir. Tá? Se vocês entenderem que tem que fazer um edital de fomento para projetos, e esses projetos e os projetos tem que ser 1 ou 2 para cada área, 2 para dança, 3 para dança, 3 para o teatro, e assim vai, vocês que estão escolhendo. Está entendendo? Essa proposta que a gente tem que votar aqui é isso? Isso. Lembrando que a Paulo Gustavo também estava na lei, não foi uma decisão do município, de dar 70% ao audiovisual, estava na lei que a gente era obrigado a fazer isso. Porque 70% dos recursos da Paulo Gustavo era oriundos do fundo do audiovisual.
E só 30% das demais culturas. Por isso que foi essa diferença, 30% para as demais culturas e 70% para o audiovisual. Quer falar alguma coisa? Eu quero ver se eu consigo... Melhor falar no microfone. Rafaela, vê se eu consigo chegar na sua questão. Lídio, eu acho, você me corrige se eu estiver errado, eu acho que o que a Rafaela está questionando é de um gargalo, né? Que como o edital LPG tinha duas para isso, duas para pescador, duas para teatro, duas para circo, duas para rendeiras, duas para engenho, duas para samba, duas para cultura negra, né? Tipo, e são várias áreas com demanda maior. Vamos supor, uma determinada área A teve 100 inscritos, enquanto outra área B teve 3 inscritos. Mas as duas tinham 2 vagas. Então, numa você deixou só uma pessoa não premiada. Na outra você deixou 98. Não sei se é isso que você estava querendo expor. É mais uma dúvida sobre a metodologia mesmo, como a gente apresenta também isso, né? Porque pelos exemplos que eu vi ali, eu já vi como, né? Tá faltando coisa. Como que a gente... Porque por isso... Por isso o nome. O nome é um exemplo só para vocês terem um norte. A gente em nenhum momento pode induzir vocês. Tá? Essa é a nossa grande dificuldade. A gente tem que apresentar, tem que tentar fazer com que vocês entendam, sem que de maneira alguma a gente tenha qualquer tipo de influência na decisão de vocês. Tá? Por isso que todos os exemplos que estão aqui, eles são apenas exemplificativos. Vocês não devem levar isso em consideração. É só para vocês terem um norte. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Tem a Rosiane e depois aí tem um moço que sinalizou, mas a gente coloca como inscrito na sequência. Rosiane? Tá, então só para a gente combinar, então mais essas 2 pessoas e nós encerramos a rodada de perguntas. Tá? Exato. Porque nós temos que... Ok, boa noite. Então, a dúvida, ponto de cultura, quem não está inscrito ainda pode se inscrever para conseguir concorrer? Eu vou responder, mas eu queria responder, mas eu vou deixar o Mink falar, que é muito melhor do que eu. E as questões que eu também estava em dúvida, a Rafaela levantou, né, os nossos amigos levantaram. A grande preocupação é isso, né? Tipo, são 3 milhões, mas se tu pensar em tantas atividades culturais que aqui a gente tem, se a gente dividir aí 50 mil para cada, dá 60 projetos, 60, né? 60 prêmios, 60, sei lá. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Porque, como tu falou, né? As premiações que teve lá foram de 15 mil, se eu não me engano, né? Teve até algumas que não foi tão divulgado que nem Terno de Reis, eu não me conformo, não teve nenhum inscrito, e a gente tem mais ou menos uns 15 Terno de Reis aqui na cidade e não foi chego até eles, né? Isso é uma coisa que tem que trabalhar, eu acho, em cima. E a Fundação tinha conhecimento, porque faz lá o encontro do Terno de Reis, né? Só para dar um exemplo, assim. E também uma questão, assim, isso daí é um dinheiro que está vindo do governo federal, né? E quanto que a nossa prefeitura ela investe na cultura também, porque eu sei que tem a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que eu fico meio chateada, assim, porque, tipo, tu vai lá, escreve um projeto, pô, tu tem que correr atrás muito das empresas, tu tem que ter, assim, alguém até lá dentro de uma empresa para te dar um apoio. Tu não vem do nada ali e diz, eu vou fazer um projeto maravilhoso, eu vou lá. Não teve edital do fundo ano passado também, a Rafaela me lembrou agora, né? Então isso que é importante para a gente saber, né? Enfim, é isso. Se a gente pensar, 750 mil vai para ponto de cultura, 600 mil vai 20% para comunidades tradicionais, né? E 5% eu acho que é para LGBT, alguma coisa assim, não sei se tem essa divisão. Indígenas, desculpa. E aí vai sobrar 1,5 milhão para contemplar as outras linguagens, né? Então, como que vão distribuir bem isso para não ficar muita gente fora, mas também, tipo, você pensar 50 mil, se eu for fazer um festival de música, cara, nem metade disso vai para... Se a prefeitura
ajudar nas estruturas, de repente, né, com tenda, com essas coisas assim, a gente até fica feliz. Mas se não, a gente gasta muito com som, com estrutura de tenda, com palco, essas coisas assim. Aí no fim quem não vai ganhar nada é o artista, né? Essa é uma preocupação. Obrigada. Eu vou pedir licença para vocês, assim, pedir para o Mink para responder no tocante ao ponto de cultura, tá? Eu vou pedir licença para ti, mas assim, como não foi uma pergunta, foi uma exposição de uma crítica que eu respeito. Nós vivemos numa democracia, nós que estamos do lado de cá do balcão, a gente tem que ter humildade para receber as críticas e tentar melhorar. Mas como ela não tem nada a ver com a PNAB, né, que é o nosso objetivo, é o motivo pelo qual a gente está aqui, eu vou me reservar o direito de, se tu quiseres ir lá na Fundação conversar sobre esse assunto comigo, eu te receberei com o maior prazer, tá bom? Presidente, nós temos uma última pessoa para fazer a última pergunta pedido de dúvida. Ela tem uma pergunta dos pontos de cultura. Ah, tá. Porque ele pediu também para ser a última depois. Olha, faz alguns anos, é um processo que foi interrompido e foi retomado. O Ministério tem feito um esforço gigantesco de inclusão, né? Quero dizer para vocês que os editais, e esses editais serão assim, da Paulo Gustavo também, eles admitem inscrição oral, por exemplo. E a gente tem orientado muito, né, quando os entes, a gente chama de entes porque são estados, municípios, Distrito Federal, fazem a conversa de preparação com os seus pareceristas, avaliadores, cada lugar chama de um jeito, lembrar que não são trabalhos de conclusão de curso, nem dissertações e nem teses, né? O que tem que ser avaliado é uma proposta cultural. Então, a inscrição pode ser oral, ela pode ser gravada em vídeo, ela pode ser inclusive na língua materna, que não é a língua portuguesa. Às vezes a língua portuguesa é a segunda língua, então na língua materna é a primeira língua, que pode ser Libras, que pode ser o Guarani, muito mais restrito. Alemão e italiano são pouquíssimas as comunidades que ainda fazem alfabetização como língua materna nesses idiomas, mas se tiver, tem que respeitar. E outras variantes, eu falei do Guarani, né, mas a gente sabe que as línguas indígenas são variadas aí. No nosso caso aqui em Florianópolis, acho que seria o Guarani que está mais presente, né? Lembrar também que os pontos de cultura não são somente o que resume o Cultura Viva, né? Todas as linguagens estão presentes. Eu venho de um ponto de cultura. Então nós tínhamos lá a oficina de choro, teatro, canto coral, dança afro, enfim. Era um leque, né? Alguns são mais específicos realmente de algumas linguagens, mas não necessariamente. E também os coletivos culturais, que foi a grande conquista que o Cultura Viva trouxe, né? Existe um coletivo que não tem constituição formal, mas que faz um trabalho cultural. Vou dar um exemplo para vocês real que eu conheci em Criciúma. Já estou me estendendo, mas desculpem. Eu conheci um coletivo de anarquista, o nome era Coletivo Anarquista, e eles faziam um trabalho de fanzine nas escolas do município, incentivando a gurizada a produzir, escrever textos, poesia, se expressar livremente, literatura. E anteriormente ao Cultura Viva eles não poderiam participar, porque eles não têm constituição jurídica. Daí eu vou dizer para o coletivo anarquista, façam um CNPJ. Ah, sim, a inscrição pode ser feita diretamente na sede da Fundação, foi feito ano passado com o Paulo Gustavo, né? Exatamente, aí a pergunta do ponto de cultura, que estava me fugindo. Gente, tem uma confusão. A própria participação no edital chancela aquela organização como ponto de cultura, daí os cortes são diferentes, tá? Então vou pegar como funcionou sempre dentro do Ministério. O nosso recurso sempre foi limitado. Eu diria assim que eu estou olhando o copo meio cheio, porque ele já esteve totalmente vazio. Não é que seja o ideal, está muito longe disso, mas é a luta que a gente vai fazendo para, né, avançar. Então estamos dando um passo. O que acontece? Você apresentou uma proposta como entidade cultural, né? E aí a tua proposta recebeu mais de 60 pontos. Automaticamente
ela vai ser chancelada como ponto de cultura e vai entrar na rede. A autodeclaração que é lá feita na plataforma, que a plataforma está até capenga, porque ela ficou tão desatualizada ao longo de 6 anos e ainda não foi recuperada, ela pode ser, alguns editais exigem, vai lá e faça a autodeclaração, mas é mais para forçar que a estatística apareça do que uma exigência de que você já tenha chancela. Então, a própria participação no edital chancela como ponto de cultura. Até porque se a gente fosse considerar só aqueles contemplados, vamos supor que a linha de corte dos contemplados seja 96 pontos. Então só tinha 4, um tirou 96, outro 97, outro 99, nenhum fez 100 pontos. Não é só aqueles 4. Todos os que alcançaram 60 pontos para mais, nos critérios de avaliação, são chancelados, são reconhecidos como ponto e entram na rede. Ah, sim, tem que ter no mínimo 2 anos de atuação. 2 anos de atuação. A entidade cultural. O coletivo também se pede, né? Mas aí a comprovação é portfólio. Gente, todo mundo acha que portfólio é uma coisa do outro mundo, que é importante esclarecer, né? A gente posta lá, eu conheci uma galera da Batalha do Edite, lá perto do Aníbal, em Capoeiras. Eles precisam concluir, porque tem uma última dúvida que temos que dar a início às Eles estão comprovando tudo que eles fazem lá. Aquela página do Instagram deles é o portfólio. Vai depender muito da realidade de cada organização cultural. É que eu acho que tem uma questão sobre as ações afirmativas e sobre a política de fomento, que é o seguinte: como é uma política perene, você pode fazer um processo multilinguagem. Você não precisa fazer um específico para cada coisa, nem um específico para cada critério de ação afirmativa. Você pode fazer um festival multilinguagem, que tem um edital, e daí você destina, isso é uma possibilidade, eu não estou dizendo que tem que ser assim, é só para a gente imaginar. Então você não precisa destinar que vai ter 10 mil para isso, 10 mil para aquilo. Você pode fazer o seguinte: nós vamos destinar 200 mil dessa política para um festival multilinguagem que tenha um tema X, ou que tenha um incentivo para uma região da cidade, ou que tenha... E aí o